Recentemente, uma criança autista de 8 anos foi arrastada pelo braço no meio da rua por funcionários de uma clínica especializada aqui em Brasília. A situação acabou com a prisão em flagrante pela Polícia Militar de 2 funcionárias, uma psicóloga e uma fisioterapeuta. Elas foram levadas para a delegacia de polícia, onde o caso foi registrado como maus tratos. Eu sou William França e é sobre um projeto de lei que trata como circunstância agravante casos como esse, quando o crime é cometido contra uma pessoa com deficiência, por exemplo, que eu converso agora com o autor da proposta, deputado Alberto Fraga, que representa o Distrito Federal pelo PL e está em seu 5º mandato aqui na Câmara. Deputado, seja muito bem-vindo ao Palavra Aberta novamente, por um caso não muito feliz, não é isso? É um tema não muito satisfatório. William, como você mesmo disse, um caso muito grave, né? E a gente tem certeza que a sociedade não tolera mais esse tipo de comportamento para com aquelas crianças que têm deficiência, que têm a TEA, né? Então, por isso, foi o que me motivou a apresentar esse projeto de lei, depois que eu vi as manchetes e a matéria, e especialmente vi a família revoltada, porque hoje o número de crianças com autismo no nosso país aumentou muito, né? Eu não vou arriscar dizer o número aqui. Eu tenho os números. Eu tenho os números. Saiu recentemente o censo do IBGE e que os dados indicam que no Brasil 2.400.000 pessoas declararam ter um laudo técnico, né? Um laudo tem TEA, transtorno do espectro autista, 2.400.000. E no Distrito Federal, os dados indicam com 34.000 pessoas, mais ou menos. Pois é. E esse, só para a gente, já que a gente está falando de número, aqui no Distrito Federal é um exemplo, 1,7% dos alunos matriculados em todas as escolas são autistas. Então tem um universo bastante considerável dentro desse grupo aí. Essa é a razão pela qual a gente se preocupou, e eu sou daquela política que, para você inibir ou você evitar que um crime aconteça, você tem que ter algum fator inibidor. Então nós estamos agravando a pena para quem maltratar uma criança ou um deficiente que esteja sob cuidados do hospital, da clínica ou até mesmo do cuidador, né? Então está sob cuidados daquela pessoa, não pode haver esses maus tratos. Esse caso é um que veio à tona. Tem vários e vários casos que as mães denunciam, né, e a gente tem procurado dar uma resposta. Eu tenho um projeto também com relação ao TEA, que é exatamente a capacitação de professores. Porque uma criança com autismo na escola sofre o bullying. Não tenha dúvida que sofre o bullying. Mas para isso, às vezes, uma criança não é identificada com esse transtorno do espectro autista. Então é muito importante que o professor tenha a capacidade de identificar na sala de aula qual a criança que tem essa deficiência, para poder ou dar um tratamento, vamos dizer assim, direcionado, ou até mesmo tirar aquela criança do convívio de outras crianças, porque a gente sabe que essa convivência é danosa e prejudica demais a criança que tem o autismo. Ela se submete a situações que às vezes Sim. deixam ela mais... Piora o quadro dela, agravam Piora o quadro dela. E a gente sabe que a criança com autismo tem deficiências do aprendizado, é uma criança que precisa ir mais vezes no banheiro, uma série de coisas que as crianças normais, vamos dizer assim, não têm. Então serve de chacota, e isso a criança, o autista, leva para casa. E sempre reclama com os pais, sempre reclama com os pais. Então o professor tem que ter um papel essencial nessa vamos dizer assim, nessa identificação, né? Esse caso da clínica, em plena capital da República, e se fosse um funcionário, mas uma psicóloga e uma fisioterapeuta, são pessoas que tiveram, vamos dizer assim, uma formação adequada. Então, jamais poderiam ter aquela atitude. A criança estava nervosa, a criança estava, exaltada, mas não pode sair arrastando a criança, senão daqui a pouco nós vamos voltar, né, para o tempo
das cavernas, né? Então, é complicado. Esse projeto, sobre esse penal, o Código de Processo Penal, qual o Código? O Código Penal, que é o artigo 61, que trata das agravantes. Então, o artigo 61 prevê, são circunstâncias agravantes. Aí vem uma série delas. Reincidência, ter o agente cometido o crime, né, com a redação dada pela lei tal, 7209, por motivo fútil. Tudo isso são agravantes. E eu coloquei, então, quando a pessoa com deficiência estava sob cuidados de hospital, clínica ou congênere, ou seja, o cuidador também pode estar enquadrado. É uma forma de fazer com que a pessoa pense duas vezes antes de tomar uma atitude ou um ato, vamos dizer assim, irreparável, covarde. Você pegar uma criança de 8 anos, sair arrastando, é uma atitude covarde e que realmente precisa de ter uma punição mais séria, mais dura, né? E aí, William, eu volto sempre, você sabe que a minha bandeira nesta casa é segurança pública. Sim. E eu acho que se nós não tivermos o aumento das penas, o endurecimento da legislação, nós não vamos conseguir frear a onda de violência do nosso país. E tudo, a violência começa daí, na própria... Às vezes num lugar que você menos espera ou que você não acredita que vai acontecer. E acaba acontecendo. Então, tudo isso, né, a gente tem que ter isso em mente. Quando eu coloco assim, que vai haver uma circunstância agravante, e aí é o juiz que vai determinar se a pena é de 4 anos, com uma circunstância agravante, pode aumentar para 6 anos. Mas o infrator tem que entender que vai sofrer uma punição maior do que a normal. Nesse caso, pela redação que eu vi do seu projeto, ele abrange também as pessoas não só com autismo, com outras deficiências, idosos, porque são as pessoas vulneráveis, não é isso? Isso, exatamente isso, bem lembrado isso. Não é só o autista, né, mas pessoas que têm a deficiência. Quantos e quantos casos a gente vê de maus tratos contra idosos, né? Idosos. Por exemplo, quando o crime é praticado contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge, tem agravante da pena. Está previsto no artigo 61. Né? Com abuso do poder ou violação do dever inerente ao cargo, ofício ou profissão, também é agravante. Então, é uma série, na verdade, são até mais de 10 agravantes que existem no artigo 61. Nós estamos colocando mais uma para dar condições ao juiz dele poder fazer a dosimetria, vamos dizer assim, né, adequada. Olha, estou agravando a pena por isso, isso, isso e isso. Então... O senhor acabou de apresentar esse projeto, ele está começando a tramitação agora, mas o senhor já está começando a... O senhor é muito articulado aqui na casa, já presidiu a Comissão de Segurança Pública, certamente sabe os caminhos para que isso ganhe celeridade, não é isso? É um projeto que ele deve passar na Comissão de Segurança, deve passar na Comissão de... tem uma deficiência, não tem? Tem pessoas com deficiência. Pessoa com deficiência. Então, e CCJ, quer dizer... O triste é dizer que aqui nesta casa, William, você sabe que os projetos demoram a andar. Demoram. Né? Não é coisa assim da noite para o dia. Mas é um projeto que, no meu entender, é simpático. Ninguém pode ser contra um projeto desse. Né? Ninguém pode ser contra. E eu acho que eu vou até pegar assinaturas para a gente conseguir fazer a urgência e colocar no plenário o projeto andar mais rápido. Porque é muito importante a gente dar uma resposta imediata à sociedade com relação a esses maus tratos. Deputado, desejo sucesso na tramitação do projeto, neste e nos outros, e obrigado por sua participação aqui no Palavra Aberta. Eu que agradeço a oportunidade, estarei sempre à disposição, William. Obrigado. Volte sempre. Eu conversei aqui com o deputado Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, sobre o projeto de lei 2518 de 2025. Quer saber mais detalhes sobre esse projeto que tratamos aqui? Acesse o nosso portal na internet, câmara.leg.br, e as nossas redes sociais. Para rever e compartilhar este programa, busque o canal da Câmara no YouTube. Muito obrigado por sua atenção.